Olá! Eu sou Elias Veloso e você está no Giro de Notícias do canal Fato em Radar. Se informação importa para você, curta este vídeo, compartilhe com quem precisa saber e se inscreva no canal. Ative o sino, as notícias não esperam. Vamos ao resumo do dia. Tarcísio de Freitas rebate Fernando Haddad sobre a política fiscal de São Paulo, lembrando o legado do petista, que teria quebrado o Brasil com a alta de juros e o endividamento federal. A resposta do governador paulista surge após críticas de Haddad à gestão de São Paulo. É fascinante observar a dança das cadeiras retóricas quando o assunto é responsabilidade fiscal. Haddad, que em sua gestão como ministro da Fazenda deixou um rastro de números que justificam a exasperação de Tarcísio, agora ousa dar lições. A ironia é que, neste embate, ambos parecem disputar quem herdou uma herança mais indigesta, ou quem soube pior administrá-la. O Comitê de Política Monetária, o Copom, sinaliza cautela diante das tensões globais e das expectativas inflacionárias. O Banco Central reforça que o custo para trazer a inflação de volta à meta torna-se significativamente maior quando as expectativas dos agentes econômicos já se descolaram do objetivo. A declaração do Banco Central, em sua essência, resume a complexidade de tentar domar a inflação em um cenário de incertezas. É como tentar apagar um incêndio com um copo d'água enquanto o vento sopra forte, atiçando as chamas. A mera intenção não basta, a credibilidade e a percepção de controle são essenciais, e em tempos de turbulência, estas se tornam os bens mais escassos. No primeiro trimestre de 2026, o Brasil registrou um feminicídio a cada 5 horas e 25 minutos, com um aumento de 7,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. São Paulo lidera o ranking de casos. A persistência e o aumento desses índices, em plena era de discursos sobre igualdade e progresso, expõem a fragilidade das narrativas oficiais. As estatísticas brutas, desprovidas de qualquer viés ideológico, pintam um quadro sombrio da realidade, onde a retórica política parece impotente diante da brutalidade fática. O portal GGN, em parceria com outras entidades, promove o seminário Crises e Guerras, abordando o papel do Brasil em disputas globais, com a participação de nomes como Luiz Nassif e Pedro Costa Júnior. O evento está agendado para 16 de maio. Em um mundo cada vez mais fragmentado e volátil, a busca por entender as dinâmicas geopolíticas e o posicionamento do Brasil torna-se um exercício de inteligência. A relevância de tais debates não reside na busca por soluções mágicas, mas na tentativa de decifrar os códigos de um tabuleiro global cada vez mais complexo e imprevisível. A discussão sobre mídia, desinformação e poder se intensifica no contexto brasileiro de 2026, com análises que buscam desvendar quem, de fato, define a percepção da realidade social. A premissa é que a economia, a desigualdade, a violência e os valores estruturam essa experiência coletiva. O debate sobre quem detém o monopólio da verdade midiática é tão antigo quanto a própria imprensa. No entanto, a era digital, com sua profusão de fontes e a velocidade com que a informação e a desinformação se espalha, adiciona camadas de complexidade. A questão não é apenas quem fala, mas quem é ouvido e, mais importante, quem decide o que é relevante em meio ao ruído. José Dirceu, em suas recentes declarações, defende que o Partido dos Trabalhadores não pode repetir os erros das eleições passadas, enfatizando a necessidade de uma nova agenda e uma leitura mais precisa da vida real para garantir a reeleição de Lula. A sabedoria popular, tantas vezes relegada a segundo plano pela autoindulgência da militância, parece encontrar eco nas palavras de Dirceu. A vida real, essa entidade esquiva que os discursos políticos tanto tentam capturar e moldar, é o verdadeiro juiz de qualquer agenda. Ignorá-la é o caminho mais seguro para a derrota. Ferramentas como agregadores de pesquisas eleitorais ganham atenção em 2026, buscando organizar o vasto volume de dados e informações sobre intenções de voto. Tais mecanismos visam oferecer clareza em meio à cacofonia de números e projeções. Em um cenário onde cada pesquisa parece querer contar uma história diferente, a busca por um agregador de dados é quase uma necessidade primária. É o equivalente moderno a tentar encontrar um farol em meio a um mar de barcos de papel.
cada um balançando em sua própria corrente. A questão é se a organização dos dados nos aproxima da verdade ou apenas cria uma nova ilusão de controle. Sérgio Mello, em entrevista ao Economic News Brasil, alerta que a instabilidade política no Brasil atua como um freio para investimentos, uma vez que a falta de previsibilidade afasta o capital estrangeiro. A relação entre estabilidade política e fluxo de investimentos é um dogma econômico tão sólido quanto a gravidade. O Brasil, com sua agenda de incertezas e reviravoltas, transforma-se em um playground de alto risco para quem busca retornos consistentes. Os investidores, com sua lógica fria e pragmática, preferem apostar em terrenos mais seguros e previsíveis. Uma pesquisa da Real Time Big Data sugere que 51% dos brasileiros acreditam que o Bolsa Família incentiva os beneficiários a não trabalharem. O levantamento ouviu 2.000 pessoas em todo o país. A percepção pública sobre programas sociais é sempre um termômetro interessante. Quando metade da população expressa a crença de que um benefício financeiro desestimula a busca por trabalho, isso levanta questões sobre a eficácia e os efeitos colaterais não intencionais de tais políticas. A realidade do beneficiário e a realidade do contribuinte parecem divergir aqui. O Banco Central do Brasil reitera a necessidade de manter uma política monetária restritiva, especialmente diante da pressão inflacionária exercida pela guerra no Oriente Médio. O conflito global impacta diretamente a precificação de commodities e, consequentemente, os índices de inflação no país. A política monetária, em sua essência, reage aos ventos externos. A guerra no Oriente Médio, um conflito distante em termos geográficos, mas próximo em seus efeitos econômicos, força o Banco Central a manter as rédeas apertadas. É a demonstração clara de que, na economia globalizada, nenhum país está realmente isolado. Maurice Padovani, durante a ILTM Latinoamérica 2026, apresentou 15 tendências do setor de luxo em tempos de instabilidade geopolítica. O executivo aconselha os consultores a permanecerem atentos às mudanças no comportamento do consumidor de alta renda. O mercado de luxo, por sua natureza, é um barômetro peculiar das ansiedades e aspirações de uma parcela da sociedade. Em tempos de incerteza global, a busca por refúgio em bens de status ou experiências exclusivas pode se intensificar, paradoxalmente, como uma forma de afirmar controle em um mundo volátil. A FIFA agendou uma reunião com a Federação do Irã para discutir a participação do país na Copa do Mundo. Questões políticas e logísticas colocam a presença iraniana no torneio sob escrutínio, apesar da entidade garantir que a participação segue firme. O futebol, essa paixão que transcende fronteiras, é invariavelmente pautado pelas convulsões políticas. A presença ou ausência de uma nação em um palco global como a Copa do Mundo, mais do que uma decisão esportiva, torna-se um reflexo das complexas relações internacionais e das pressões exercidas sobre entidades supranacionais. A 20ª edição do Circuito Aprosoge MT marca o início de sua agenda no sul do estado, com foco em geopolítica e no futuro do agronegócio brasileiro. A abertura ocorreu em Alto Taquari. O agronegócio, espinha dorsal da economia brasileira, não opera em um vácuo. A geopolítica, com suas disputas por recursos, rotas comerciais e acordos internacionais, tem um impacto direto e, por vezes, decisivo sobre a prosperidade deste setor. Entender essa intersecção é fundamental para a sobrevivência e o crescimento. O portal Nada Mais anuncia João Niegre como seu novo colunista de geopolítica e conflitos globais. Niegre se dedicará a conectar as dinâmicas geopolíticas e a economia global aos seus impactos práticos nas decisões empresariais e nos mercados. A proliferação de análises sobre geopolítica e seus efeitos no mundo corporativo é um sinal dos tempos. A ideia de que as decisões de um presidente em um país distante podem influenciar o preço de um insumo ou a estratégia de uma empresa é cada vez mais evidente. A complexidade do mundo exige especialistas que consigam traduzir essa intrincada teia de relações. A geopolítica emerge como um fator que expõe a fragilidade da indústria brasileira. A reorganização das cadeias globais de suprimentos e a intensa disputa por insumos estratégicos têm ampliado a pressão sobre os custos, a logística e a competitividade das empresas nacionais.
A indústria brasileira, muitas vezes operando com margens apertadas e dependência de insumos importados, revela-se particularmente vulnerável às turbulências globais. A busca por autonomia e resiliência nas cadeias produtivas não é mais um luxo, mas uma necessidade premente para evitar que choques externos paralisem a produção nacional. O IBGE, em comemoração aos seus 90 anos, lança um novo mapamundi que posiciona o Brasil e o Sul global no centro da representação cartográfica. As publicações celebram a data com mudanças na cartografia tradicional. A cartografia, mais do que uma ciência de mapeamento, é uma ferramenta de representação e, por vezes, de projeção de poder e influência. Colocar o Sul global no centro de um mapamundi é um ato simbólico com implicações políticas e culturais, desafiando as visões hegemônicas que historicamente definiram o centro do mundo. A dependência externa de insumos e as complexidades da geopolítica são os temas centrais do 4º Congresso da Abramilho, que ocorrerá em Brasília. O evento busca debater os desafios enfrentados pelo setor de milho no país. A autossuficiência, no mundo moderno, é um ideal cada vez mais distante. O setor do milho, ao debater a dependência de insumos estrangeiros e os impactos da geopolítica, toca em um nervo exposto da economia brasileira. A busca por maior autonomia em cadeias produtivas essenciais é um caminho árduo, mas necessário. A instabilidade global e a guerra no Oriente Médio exercem pressão inflacionária, reduzindo o espaço para cortes de juros em escala mundial, conforme aponta o economista Cláudio Ferraz, da Galápagos Capital. A análise Weekly Macro View detalha essa conjuntura. A política monetária global, em tempos de incerteza, opera sob a égide da prudência. A perspectiva de juros baixos, que por um tempo pareceu um horizonte permanente, esbarra agora na realidade de conflitos e na volatilidade dos preços. O cenário ideal para o crescimento encontra obstáculos concretos. O Banco Mundial estima que o Brasil perde 94,4 bilhões de reais anualmente devido a barreiras à inclusão de pessoas LGBT+ no mercado de trabalho. A pesquisa indica que a taxa de desemprego neste grupo é o dobro da média nacional. A ineficiência em aproveitar todo o potencial humano disponível representa um desperdício econômico inegável. Quando barreiras discriminatórias impedem talentos de contribuírem, o prejuízo não é apenas social, mas também financeiro, como demonstra o estudo do Banco Mundial. Dados do FMI revelam a posição do Brasil entre os países com as maiores dívidas públicas do mundo em 2025, destacando o alto endividamento público global. A dívida pública, esse fantasma que assombra as finanças de qualquer nação, insiste em marcar presença nos relatórios internacionais. A constatação de que o Brasil figura entre os mais endividados não é uma novidade, mas um lembrete constante da necessidade de austeridade e gestão responsável, algo que, historicamente, tem sido um desafio para o Estado brasileiro. A cautela adotada pela Berkshire Hathaway em relação ao cenário econômico global reflete uma percepção de risco prolongado na economia real, conforme divulgado pelo Times Brasil em parceria com a CNBC. A prudência de investidores como Warren Buffett, que observam o mercado com uma lente de longo prazo, serve como um sinal de alerta para a volatilidade e os desafios que se apresentam. Quando a cautela se instala em figuras de tal envergadura, é um indicativo de que as turbulências podem ser mais duradouras do que aparentam. O Giro de Notícias fica por aqui. Gostou da cobertura? Comente o que achou. Nos vemos amanhã!